Você disse que não tem dinheiro suficiente para uma viagem, mas se você apenas preparasse sua almoço em casa nos próximos 90 dias, você teria dinheiro suficiente Certo. para fazer uma Verdade. viagem, certo? A maneira como você obtém a sua liberdade e seus sonhos é comprá-los, Uhum. certo? Exatamente. Você os compra, você não pede emprestado para eles, você os compra. O que muitas pessoas fazem é pedir emprestado para eles. Querem fazer uma viagem e depois a colocam no cartão de crédito. E então, em vez de ser uma viagem de 1.500, quando pagam juros, é uma viagem de 3.000. Oh, meu Deus. Esse é o modelo Dave Ramsey de nunca colocar nada em seu cartão de crédito. Temos o cafezinho, temos ações e imóveis também. Eu vi muitos estudos online sobre prós e contras de imóveis. E para muita gente que possui imóveis e estão recebendo cheques todos os meses, é ótimo, mas se esses inquilinos saírem, você tiver que consertar tudo, além de todas essas coisas e que você tem que pagar por um imóvel que você não está realmente ciente depois do fato Certo. ocorrido, ou algum tipo de desastre, ou... Então a gente tem um modelo Grant Cardone, onde ele diz que você nunca vive onde você é dono. Ele diz que se aluga onde se mora e se é dono do que se Sim. aluga. E alugue o que você possui, algo assim. Nunca viva onde você é proprietário. É o modelo dele. Sim. Mas também você precisa estar no ramo e possuir muitas outras coisas que você está alugando. E nunca possuindo sua própria casa onde você mora, Certo. porque você não vai estar recebendo por isso. Qual a sua opinião sobre Vamos isso? deixar Grant fora disso por um segundo. Vamos apenas ao conceito central do livro The Lead Factor. O que acontece é que escrevi este livro como uma parábola, porque meu filho de 15 anos acabou de ler este livro de uma ponta a outra em 2 horas. E ficou, uau, pai, sabe uma coisa? Eu preciso fazer isto, abrir uma conta no RA. Temos este gráfico que mostra um jovem como economizar $2.000 por ano aos 19 anos. 2.000 aos 19 anos. E só economizam até os 26 anos. Dos 19 aos 26. É, eu vi Aos isso. 65 tem mais de $1 milhão em poupança. É uma loucura aqui É uma mesmo. loucura. Eu não sei se você pode mostrar isso mais tarde para as câmeras, É. mas Se você começou com 27, 2.000 por ano... faz tudo até os 65. Essa pessoa economizou muito mais dinheiro, certo? Eles economizaram basicamente toda a sua vida. Acabam com $805 mil. É uma loucura. Ainda é muito dinheiro, certo? Mas meu filho de 15 anos olhou para esta tabela e disse, pai, eu tenho 15 anos. Se eu fizer isso aos 15, teria mais de $1 milhão, não é? A propósito, muito inteligente. Eu digo a ele, sim, na verdade você terá algo como $2 milhões. Então ele pega a sua calculadora no telefone e diz, são $5,41 por dia. Exatamente. É por isso que eu não queria que você comprasse água quando estávamos esquiando ontem. É por isso que o seu pai tinha água de graça e você foi comprar a estúpida água. Porque isso é dinheiro suficiente para todos os dias ter uma conta no IRA. Ele diz, bem, então temos que fazer isso. Então, estas lições são tão críticas. Então, o que eu fiz com este livro, e vou chegar aos bens imóveis aqui, é que eu queria ensinar essas lições fundamentais. Há 3 segredos para a liberdade financeira neste livro, que são, pague-se primeiro, a primeira pessoa que é paga é você, Então não pagar as contas primeiro. não pague contas primeiro, não pague impostos primeiro. A maioria das pessoas paga os impostos primeiro. Elas vão trabalhar às 9 e trabalham até às 12 para pagar impostos. Quer dizer, aqui na Califórnia, com certeza, certo? Depois, das 12h30 às 13 é hora do almoço, e depois das 13 às 15, 15h30 é os custos de moradia, do carro, e depois das 13h30 às 5 é tudo o resto. E o que a maioria das pessoas espera através do orçamento é que, de alguma forma, eles tenham um pouco de dinheiro sobrando no final do dia para economizar. Uma filosofia completamente errada. Você esculpe a primeira hora do dia para si mesmo. Você se torna financeiramente egoísta. Neste livro, Zoe Daniels, que é a personagem principal, uma jovem de 20 e poucos anos, ela vive de salário em salário, ela vive em Brooklyn, ela está viajando para Nova York de metro, está trabalhando na Torre da Liberdade, ela é editora de uma revista de viagens, mas nunca viaja, por isso... Ela não ganha grana trabalhando 70 horas por semana, né? Exatamente. E o que acontece com ela é o que acontece com tantos jovens nas grandes cidades. Ela está ganhando um pouco mais de dinheiro a cada ano, mas não está economizando mais. Suas despesas continuam a subir. 6 anos depois, ela está totalmente deprimida e passa por este edifício chamado Oculus e vê esta tela LCD. Esse é um lugar real e ela vê esta tela LCD que tem o tamanho de um campo de futebol longo e diz assim na tela LCD, se você não sabe para onde está indo, talvez não goste de onde você vai chegar. E tudo isso é subterrâneo. Ela sobe essa escada rolante até o seu escritório, que é na Torre da Liberdade, e está pensando nisso. E ao subir, ela está junto ao memorial do 11 de setembro, porque é o que está ao lado do seu escritório. Eu conheço muito bem esse lugar. Eu moro do outro lado da rua. É. E assim, eu passo por lá todos os dias, e assim, ela para, e pela primeira vez em 6 anos,
ela realmente se senta e olha para o memorial, porque normalmente ela sempre vira à direita e vai para o seu escritório. Ela está ocupada, ela é uma nova-iorquina correndo para o trabalho. Hoje ela para, senta-se em um banco móvel, olha para o memorial, vê pessoas chorando, pensa nas pessoas que morreram aqui e diz a si mesma: para onde estou levando minha vida? E vai para o escritório deprimida. E depois passa a dizer ao seu chefe que não pode pagar nada. E então, através do livro, ela conhece esses mentores e aprende como pagar a si mesma primeiro. E a mágica e o milagre dos juros compostos. Os 5 a 10 dólares por dia podem começar a libertá-la. E mais tarde, no livro, ela aprende sobre a importância de possuir bens imóveis. Porque ela está alugando e pensa que nunca poderia comprar. E um dos mentores, Henry, ensina ela que o dinheiro que está gastando com o aluguel poderia fazer um pagamento de hipoteca e possuir um bem. E ela tem pessoas críticas em sua vida que dizem: nenhuma dessas coisas jamais funcionaria para você, certo? Você não pode obter 10% de taxas de retorno. Você não quer ser proprietária de imóveis. Mas então, ela está rodeada por algumas pessoas mais velhas, mais ricas e mais sábias, e lhe mostram como chegar lá. Então, quando eu vou para ser proprietário de casas, que eu tirei para responder à sua pergunta, o grosso da riqueza na América é feito através de bens imóveis. Então, grande não está errado. Você deve comprar um imóvel, mas adivinhem qual é o mais fácil de comprar no início? Sua casa. Antes de mais nada, é a coisa mais fácil para se qualificar para um empréstimo. Tá vivendo nele, é seu. O banco lhe emprestará dinheiro para comprar uma casa. A segunda coisa é que é dedutivo do imposto de renda. Você obtém deduções fiscais sobre seus juros. A terceira coisa é que você tem que viver em algum lugar enquanto estiver vivo. Você pode ser dono, eventualmente livre e desimpedido e ter despesas gerais muito baixas, quase nada além de impostos e taxas de manutenção. Ou você pode alugar pelo resto da vida e nunca ter suas despesas mais baixas. O mito é que você quer alugar porque não quer pagar manutenção, seguro e impostos. Adivinhe, eles são todos passados para você. O proprietário repassa essas taxas. O locador não diz: você é um locatário, eu não quero que você pague essas coisas. Não, o locador lhe cobra, aumentando as taxas de aluguel. Eu morava em Los Angeles de 1985 a 1990. Mais barato, né? Eu fui para o USC. Todos os imóveis aqui eram provavelmente 1/5 do que são hoje. Certo? E então, estou na casa de uma amiga em Hollywood Hill. Ela comprou em 1994, ok? Fora da faculdade, ela fez todas as coisas que você tem que fazer para economizar. Ela comprou a casa, arranjou-a. Estou sentado nesta casa com vista para toda Hollywood ontem à noite, com esta bela piscina que ela colocou. Uma daquelas piscinas de borda infinita. Eu não sei quanto vale a casa dela hoje, mas aposto que vale 5 milhões. E aposto que já subiu de 3 para 4 milhões desde que ela comprou. E só é preciso fazer isso uma vez na vida para construir riqueza para sempre. Então, se você não possui imóveis, você não entra bem no jogo de construir riqueza. Havia alguém que estava na CNBC no outro dia comparando e realmente usaram Brooklyn como exemplo, que é irônico porque Zoe vive em Brooklyn. Eles disseram: se você alugar em Brooklyn, são $2.500 por mês. A propósito, não é mais do que isso. Mas se você alugasse $2.500 por mês, ele disse que poderia custar $4.500 para você comprar. E ele disse: se você não fizesse isso, poderia economizar os $2.000 extra e poderia colocá-los em uma carteira diversificada e você poderia ter uma melhor taxa de retorno. E eu estou vendo isso e penso: não, isso é errado. E aqui está o porquê de estar errado. Eu acredito no mercado de ações. Eu dou exemplos de ganho de 7, 8, 9, 10%. E sei que, estatisticamente, as taxas de retorno no mercado de ações têm sido mais altas do que as do setor imobiliário. Mas é enganoso. A razão pela qual é enganoso é que se você me der $100.000 e colocar em fundos mútuos, e eu ganhar 10%, meus $100.000 cresceram para $110.000. Me seguindo até agora? E no ano seguinte. E no próximo ano, certo? Mas se eu investir $100.000 em imóveis, eu não investi $100.000 em imóveis. Coloquei provavelmente $20.000. O banco me emprestou $80.000. Então, quando esses $100.000 crescerem para $110.000, eu acabei de lucrar $10.000 em um investimento de $20.000. Isso é uma taxa de retorno de 50%. E, se eu comprei como residência pessoal, que é o que a maioria das pessoas faz primeiro, eu posso vendê-lo. E se eu for solteiro, posso ganhar até $250.000 livre de impostos, após 2 anos. É uau! É a única coisa que eu posso comprar e vender e obter dinheiro livre de impostos se eu estiver aqui. Livre de imposto, você não precisa pagar imposto sobre o dinheiro da venda de uma casa? No primeiro $250.000 se eu for solteiro.
Porque os primeiros Essa é 250 mil apenas para a lei do todos? governo neste momento. Uau, O caramba! primeiro quarto de 1 milhão. Em lucro. Em lucro. Sem Você não impostos. precisa pagar imposto, é. É Se eu interessante. for casado, Eu não meio sabia. milhão. Uau! Sério? Uau! Você não tem que pagar Vê imposto os pelos sobre na minha nada. pele? Não paga Sobre sobre o nada primeiro milhão disso. de dólares. Na América inteira? Em todos os Estados Uau, Unidos. eu não sabia Como a disso. minha casa em Manhattan, que acabamos de vender, porque agora estamos nos mudando para Florença. Eu não vou voltar para Nova York. Adeus, Nova York. No primeiro meio milhão você não paga nenhum Zero. imposto. Você pode manter meio Livre de milhão impostos, livre de legalmente. E eu posso fazer isso repetidamente. imposto. Agora já Uau. fiz isso 3 vezes. Quanto de imposto você paga sobre outro lucro? Então você paga ganhos de capital a longo prazo. É. Então, eu tinha uma casa em São Francisco, mudei-me para Nova York, a vendi, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Comprei minha primeira casa em Nova York, vendi, comprei uma casa maior em Nova York, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Terceira casa, acabei de vendê-la, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Nunca poderia fazer isso em fundos mútuos, a menos que esteja numa conta de IRA, mas isso é um jogo diferente. E mais uma vez, eu quero que as pessoas façam contas para a aposentadoria. E então eu quero que eles saibam sobre imóveis. Se você tem esses 2 veículos, você se paga primeiro, você economiza dinheiro automaticamente e possui imóveis. E a propósito, eu não sou contra. Também quero que as pessoas sejam proprietárias de imóveis alugados. Eu e minha esposa somos proprietários de imóveis alugados. Ela tem um imóvel alugado em nosso prédio. Mas a maneira que você geralmente obtém o seu primeiro imóvel alugado, você compra a sua primeira casa e depois aluga aquela casa. Depois você compra uma segunda casa. Você vive nela por um tempo. Banco É como imobiliário. Monopoly. Depois como você jogo, aluga é. aquela casa. No livro Milionário Automático eu digo 3 casas durante toda uma vida e você está feito financeiramente. É. Você não precisa se preocupar. 2 delas você alugou, você tem renda de aluguel, a terceira você já pagou, você não tem dívidas e agora está na casa dos 50, 60 anos e não depende da previdência social. É, e essas 2 casas já devem estar pagas até lá, né? Você só tá pegando lucro. E temos pessoas postando em nosso site o tempo todo. Tivemos um no outro dia. Há 10 anos atrás eu não tinha nada e agora tenho 5 casas alugadas porque fiz exatamente aquilo que você falou. Estas não são ideias que caem do céu. Não estou dizendo às pessoas para irem comprar casas e lançá-las. Eu estava ouvindo do rádio no caminho para cá e pensei que essas são as coisas que normalmente não funcionam. Você vai a um desses seminários gratuitos e de repente te colocam num programa de $30 mil para lançar casas. Estou falando apenas de coisas simples e básicas. Pague a si mesmo primeiro, 1 hora por dia de sua renda, não faça um orçamento, economize o dinheiro automaticamente e adquira uma propriedade e depois pague a dívida. Compre sua casa o mais cedo que puder. O mais cedo possível. E a coisa é que quando você é jovem, o que acontece é que você pensa, muitas vezes você virá a um lugar como Los Angeles ou São Francisco, Ou eu não posso bancar isso. você percebe que não pode pagar, então o que faz é comprar algo e recebe 2 ou 3 amigos para alugarem de você e com isso eles o ajudam a fazer o pagamento da hipoteca. Minha primeira casa que eu comprei com meu melhor amigo de infância foi uma lixeira completa. Precisávamos de capital suado. Investimos cada dólar que tínhamos nela. Tinha menos de 6 meses de despesas reservadas, estava no ramo imobiliário, eu estava apenas na comissão de imóveis comerciais. Lembro-me de ligar para o meu pai e dizer, sabe de uma coisa, eu não tenho dinheiro suficiente após 6 meses para pagar a hipoteca. O que vou fazer se não ganhar dinheiro no meu trabalho? Ele responde, bem filho, nada o motivará assim. É, E como o verdade. tempo mostrou, ele estava certo. É. Alugamos quartos a amigos para nos ajudar a fazer o pagamento da hipoteca. Loucura, você tem que fazer o que tem Você que fazer, tem que fazer né? o que tem que fazer, é assim que se Pois começa. é. Então, quanto é que alguém deve investir numa casa? Deve colocar o máximo que puder primeiro ou deve colocar o valor mínimo primeiro? O mais importante quando se compra uma casa é ter a certeza que se pode comprar a casa. Eu sempre começo com, o que o banco me pode emprestar, peça menos. Tome menos Sim, emprestado, o banco né? diz que lhe empresta 200 mil. Peça menos de 200 mil. Porque eles realmente não se importam tanto quanto você precisa se importar. Peça emprestado menos do que você pensa que pode pagar. As pessoas sempre tentam conseguir a casa do próximo nível. Consiga a casa que você pode pagar ou menos que isso. Sua primeira casa raramente é a casa dos seus sonhos. Minha mãe realmente chorou quando veio ver a minha primeira casa. Porque ela não conseguia, ela pensa, oh Deus, você não sabe o que fez. Eu penso, nós não sabíamos realmente o que tínhamos feito. Há muito a ser dito por sermos jovens e estúpidos, certo? Mas achamos que seria divertido consertar tudo isso. Deu muito trabalho. Mas acho que você deve pedir emprestado menos do que o banco vai lhe emprestar. Eu meio que atribuo isso a Warren Buffett, certo? Uma boa entrada à moda antiga de 10 a 20%. Mas é melhor porque seu Super pagamento é menor. hipoteca, é. Mas uma coisa que você precisa é guardar 6 meses a 1 ano do pagamento de hipoteca. Eu não recomendaria que alguém fizesse o que eu fiz, que era apenas ter uma pequena reserva de dinheiro. Acho que se você pode ter 1 ano de despesas reservado, é melhor. Você está mais preparado para comprar sua casa. Mas uma coisa eu vou dizer é que as pessoas pensam que comprar uma casa é arriscado. Assim como o aluguel.
Se eu comprar uma casa, terei que pagar ao banco. Se eu alugar, terei que pagar o meu aluguel. Se não pagar o meu aluguel, o meu locador me pode despejar. Se eu comprar uma casa e não pagar minha hipoteca, é muito mais difícil para o banco me tirar daquela casa. Sério? Sim. E não estou sugerindo que as pessoas em casa não façam seus pagamentos bancários. O que estou sugerindo é que a mesma disciplina que é necessária para pagar o aluguel, a disciplina que é necessária para fazer um pagamento de uma hipoteca. Mas possuir imóveis a longo prazo liberta você, especialmente se você tiver a sorte de estar em mercados que estão subindo. Uau! Agora eu sinto que eu tenho feito tudo o que eu posso. Talvez ainda não sou proprietário de imóveis, mas investi desde cedo o máximo das minhas apólices de seguro de vida para Uhum. o imposto diferido e essas coisas. Eu tenho 401 mil ROVs, IRA, plano de benefício definido, tudo isso. Invisto no meu próprio negócio, invisto na minha marca pessoal, invisto no aprendizado Oba! também, sempre aprendendo coisas novas em pessoas, meu time. Eu vou investir em novos projetos que a gente tem dentro do negócio, vou investir em fundos imobiliários, estou investindo em todas essas coisas. E o que você diria que falta em mim? O que é que eu podia estar fazendo, já que eu invisto muito todo mês? Bem, antes de mais, parece que está fazendo tudo certo, ok? E muitas coisas que você acabou de dizer tão rápido, mas as pessoas não entendem do que você está falando como um plano de benefícios definido. É o melhor veículo de sempre. Será? Para um trabalhador autônomo, que não tem um monte de empregados, certo? Porque você pode colocar até mais de 200 mil dólares de impostos dedutíveis naquela conta de aposentadoria. Agora, a maior parte das pessoas não faz isso até os seus 50 anos e muitas dizem: "Oh, você não pode fazer isso, realmente não quer até os 50 anos por causa de todos esses requisitos." Totalmente errados. Você pode ir maximizar um plano de benefício definido por 2, 3 ou 4, 5 anos e depois simplesmente fechar o plano e deixar rolar. Se sua renda não permanecerá a mesma, então escreva isso em uma conta IRA e você poderá obter uma fortuna guardada sem impostos. É tudo uma questão de impostos. Eu não quero pagar impostos se não for obrigado, legalmente. Ser esperto, Sem ser é? esperto, mas é isso que as pessoas que se tornam ricas fazem. Elas se concentram em não pagar impostos de forma legal. Quando você colocou 100 mil ou 200 mil em um plano de benefício definido, Nos últimos 4 anos. você não pagou imposto sobre esse dinheiro. Agora os críticos vão falar: "Ah, mas você tem que pagar impostos mais tarde." Tudo bem, meu dinheiro terá crescido pelas próximas 2 ou 3 décadas e pagará impostos mais tarde. Eu gosto disso. Pois é. Porque uma hora você vai ter que pagar, né? Seja um bruto, adiado, ou Eventualmente, quando você tirar extraído. o dinheiro dessas contas de aposentadoria, você pagará impostos, e daí? Prefiro pagar os impostos mais tarde do que agora. Agora você mencionou Roth e IRA. Eu adoro isso para pessoas que podem financiá-los, porque o dinheiro, você paga impostos entrando, mas ele cresce livre de impostos para sempre. Ambos são veículos ótimos. E eu gosto de seguros para a pessoa certa. Você não tem nenhum, mas não é casado? Mas você não tem filhos, então o irônico do seguro, geralmente o seguro é projetado para ser um benefício Com pós-morte. certeza. Também pode ser um veículo de investimento, que é como você está usando como investidor sofisticado. Com tudo que você acabou de me dizer, provavelmente você também está investindo privadamente em empresas, certo? Como empresas iniciantes. Claro. O que não faz muita grana, mas são riscos, né? Chamamos isso de um monte esperançoso de um dia. Exatamente. Eu nunca ganhei dinheiro nos últimos 8 anos de todas as 8 startups que eu investi, mas... Sabe, é uma maneira difícil de enriquecer. Ninguém fala sobre isso, parece super sexy, mas normalmente você está colocando seu dinheiro e tem sorte se o vir de volta em 10 anos. O que eu diria, não sabendo como você organiza tudo, porque me parece que você está fazendo tudo certo, trata-se de ter tudo isso em um painel de controle. Você começa a ter todas essas coisas, só que estamos todos sempre ocupados e se você não está rastreando tudo, isso vira um grande problema. Eu comecei a fazer isso há 7, 8 meses porque eu não sabia nem onde é que estavam todas as Certo. contas em diferentes carteiras e planos, empresas, onde é que eu guardo tudo isso? Então, se você usa... Há todos os tipos de ferramentas que você pode usar, até mesmo uma simples planilha de cálculo que mostra tudo isso. Também, que Deus proíba que algo aconteça com você, mas sua família saberia onde está Sabem tudo. exatamente onde está. Porque se você morrer e sua família não souber onde estão as coisas, eles talvez nunca recebam seu dinheiro. Sério? Sim, porque vamos usar um exemplo de investimento em uma startup. Ok? Deus me livre de algo acontecer com você amanhã e sua família não saber que você tem capital investido em uma startup. Eles não virão à sua procura. Sabe, se você tem dinheiro em um antigo plano 401k, há bilhões de dólares em planos 401k antigos e as pessoas morrem sem que a família saiba do investimento que está lá em um ativo não reclamado. Isso acontece o tempo todo. Tendo tudo como se estivesse ali parado, está tudo organizado. Você tem uma irmã, certo?
É, 2 irmãs e um irmão. 2 irmãs e um irmão. Alguém em sua família em quem você confia deve ter conhecimento se algo acontecer com você. Ok, então como ter tudo organizado e você me recomendaria investir em imóveis, mas veja, eu invisto em fundos imobiliários porque não quero administrar um imóvel. Eu não quero lidar com isso. Mas sei que eu estou investindo em imóvel, né? Antes de mais, você está alugando este apartamento em que estamos? Sim. Então você tem que comprar um lugar aqui. Vai ficar em Los Angeles? É. Então eu compraria um lugar e, a propósito, alugaria parte dele como se fosse um escritório. Então eu teria a sua empresa, seu aluguel LLC. Ou, outra coisa que eu faria, compraria um condomínio em um LLC separado, e então eu teria a sua empresa alugando o seu próprio condomínio. E pagar o negócio. Sim, Isso é legal? totalmente. Interessante. Você ainda tem que pagar impostos em algum lugar, mas a questão é que seu negócio está pagando aluguel para outro imóvel que você possui. Em última análise, os proprietários de empresas ficam ricos não fazendo o que você está fazendo, porque você está fazendo as coisas que são associação. Porque a maioria dos proprietários não tem planos de benefícios definidos, não economizam dinheiro automaticamente, não estão investindo como você está. Eu dou-lhe todo o crédito do mundo. Muitos influenciadores estão falidos. Você Eles sabe disso, estão. certo? Você vê todos os bling-bling. Ganham muita grana, gastam tudo, não tem nada pra mostrar. Sim, é realmente triste. E assim com os atletas É realmente também. triste. Mas eu passei 9 anos na Morgan Stanley, e os meus clientes que se tornaram mais ricos, eu sempre disse que eles se tornaram os mais ricos por acidente. Eles eram donos de um negócio e compraram imóveis onde o seu negócio estava inserido, e 20, 30 anos depois aquele prédio valia milhões, às vezes dezenas de milhões de dólares. O negócio não valia nada. Mas o difícil, O difícil bem era, né? Então, se o negócio valer alguma coisa e você puder vender o negócio, você pode fazer o comprador dar meia volta e ter que fazer um aluguel de 10 anos de um prédio que você possui. Você nem mesmo vende o edifício, você ainda tem um ativo. Você deve definitivamente comprar algo Certo. e alugá-lo de volta. Somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. Elas não trabalham para subir a escada corporativa, elas trabalham para dominá-la. Você pode subir a escada corporativa e trabalhar para dominá-la ao mesmo tempo, mas é uma mentalidade Claro. diferente.